Bom, no vídeo de hoje quero falar aqui sobre um zagueiro chegando a um acerto com o Cruzeiro, que eu quero dar aqui um pouco mais de detalhes. Atleta que, na minha opinião, até merecia um pouco mais de espaço no atual elenco do Cruzeiro. Além disso, sobre o Edu, e que história é essa de que ele interessa a times da Série B do Campeonato Brasileiro. Basicamente já está definido, né, que o atleta não vai ter continuidade aqui na Raposa. Quero até também dar a minha opinião aqui sobre esse assunto, né? E quero que você também deixe aqui embaixo nos comentários. E também sobre o Richard, onde tivemos algumas atualizações dele, algumas novidades importantes nessa semana e também um futuro basicamente definido do atleta, desde quando, né, foi citado no esquema de apostas e tudo mais, que eu quero trazer aqui um pouco mais de detalhes. Mas antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever em nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News. Contem com a ajuda de vocês para chegarmos a essa marca de 40 mil inscritos aqui no YouTube, que postamos 3 vídeos por dia para vocês, né? Primeiro aí por volta de 9h30 da manhã, o segundo aí por volta de meio-dia e meia, aqui nesse horário padrão, e o último às 5 horas da tarde. Vou deixar também nosso canal de cortes do Cruzeiro News. Estamos quase chegando a 1.700 inscritos por lá. Vou deixar aqui também aparecendo para vocês. Antes de darmos sequência, tem um recado também da BetPlay, que está aí com um grupo VIP, né, para você entrar no WhatsApp, 100% gratuito, com dicas todas as semanas para você apostar. Ontem mesmo teve várias aqui, ó, que eu vou deixar na tela para vocês. E para você fazer parte do grupo, só clicar no link aqui na descrição, para você ter acesso às melhores odds e também combinações de resultados no grupo VIP da BetPlay. Então, garante aí sua vaga. Resta um pouco mais de 35 vagas, então vou deixar o link aqui na descrição e também no primeiro comentário fixado. Bom, quero começar falando sobre o Richard, onde tivemos algumas atualizações do jogador, créditos aí para o portal Diário Celeste e também para o Samuel Venâncio, que trouxe algumas novidades. Que no caso ele será convocado para depor nessa CPI da manipulação do futebol. E assim, ele foi afastado do Cruzeiro e tudo mais, inclusive já entregou o apartamento que ele tinha em Belo Horizonte, então meio que já dando como encerrado essa sua passagem, desde quando foi citado, isso há quase um mês e 2 semanas, né? E assim, o jogador então, depois desse episódio, o Cruzeiro não vai reintegrar ele, mesmo depois de alguns julgamentos, colocando penas bem baixas, igual foi do Eduardo Bauerman, que todo mundo esperava uma punição gigante, foi 12 partidas de suspensão. E mesmo sendo algo leve, a chance do Richard defender a camisa do Cruzeiro novamente é 0, até porque o Cruzeiro não quer, né? É um jogador que foi citado e tudo mais, então isso aí acaba que encerrou a passagem do Richard aqui pelo Cruzeiro. Não tem chance de ter essa reviravolta, mesmo não sendo ele ter feito isso com a camisa do Cruzeiro, né? E sim pelo Ceará no ano passado. Atleta de 29 anos de idade que teve o azar também que, cara, ele jogou 5 jogos pelo Cruzeiro nesse ano, 6 jogos, né? Até parecia que é um número, pensava que era um número até maior. Mas dessas 6 partidas ele jogou todas como titular e vinha de uma crescente muito boa, né? Ele jogou, se eu não me engano, ele ficou fora. O primeiro jogo foi contra o Fluminense no Mineirão, que aí ele tinha sido citado na terça-feira e na quarta o jogo aconteceu e não teve condições. Então ele, antes disso, vinha de uma sequência muito boa mesmo pelo Cruzeiro. E uma pena, né? Porque o Cruzeiro, num espaço de 2 semanas, perdeu o Richard e o Ramiro, que sem dúvidas faz muita falta, porque eram os 2 meio-campistas titulares com o técnico Pepa, e quero que você deixe aqui embaixo o que você acha desse caso e quem que o Cruzeiro deveria buscar, né, para repor o lugar do jogador. Quero falar aqui agora sobre o Edu, jogador que não vai ter continuidade no Cruzeiro e interessa a outros times do futebol brasileiro, como por exemplo, no caso, o Vitória, né? Tivemos essa notícia aí da Rádio Itatiaia de que o atacante interessa ao clube baiano para a disputa da Série B e vive uma fase muito boa, né? O Vitória na liderança e tudo mais, um início muito interessante, na minha opinião, dos grandes candidatos a conseguir o retorno para a Série A. E assim, teve essa confirmação de que o Edu não iria fazer mais parte do elenco, já tem uns 10 dias, né, mais ou menos, e no caso ele voltou bem antecipado do clube lá da Arábia, e ele só vai poder jogar pelo Cruzeiro ou por outra equipe que seja a partir do dia 3 de julho, tá? Que é quando reabre a janela internacional. O mesmo jogador tendo um contrato com o Cruzeiro não poderia chegar antes desse prazo. Então assim, o Edu, que lá no futebol dos Emirados jogou pouco, apenas 6 jogos e 2 gols marcados nesse período de 4 meses e meio lá no futebol dos Emirados. Pelo Cruzeiro no ano passado, 22 gols em 48 jogos, 2021, 17 gols em 33 partidas, só na Série B pelo Brusque, e a expectativa é de que ele seja emprestado. Eu acho que tem sim alguns times da Série A que ele caberia tranquilamente, tá? Não, até no Cruzeiro mesmo, sinceramente, se fosse para escolher entre ele ou o Henrique Dourado, eu preferiria o Edu. E eu acho que até na época que o Cruzeiro contratou o Henrique Dourado,
Se pudesse ter essa opção de ser o Edu reserva, eu acho que também optaria. Mas como ele estava emprestado, o Cruzeiro não tinha nenhum atacante reserva, acabou que deu nisso, né? E agora tem o Gilberto e o Henrique Dourado, que na minha opinião não faz muito sentido porque as características deles são muito parecidas, né? A única diferença é que um é destro e o outro é canhoto, igual eu costumo brincar. Até a idade deles são idênticas, então acho que o Edu, para ser um reserva, tranquilo, viu? Acho que um reserva do Gilberto estaria de bom tamanho, e eu creio que a maioria da torcida aqui concorda também, né? Claro, ninguém queria ver o Edu como o titular absoluto para ser o cara do ano, mas o Gilberto era para ser esse camisa 9, não tá dando conta. Então, o Henrique Dourado também não convenceu muito a torcida até aqui. Será que seria tão ruim assim ter o Edu de volta? Enfim, acaba que, pelo planejamento que fez, eu entendo, né? Não faz sentido ter 3 centroavantes no elenco, mas não é o que eu concordo, não é o que eu faria. Mas quero saber a sua opinião aqui embaixo, o que você acha do Edu. E, enfim, possível alvo aí também o Vitória, time que está voando na Série B e tem interesse no camisa 9. Bom, quero falar aqui agora com vocês sobre o zagueiro Juan Santos, muito próximo de um acerto, né, com o Cruzeiro, atleta que, de acordo com o Samuel Venâncio, deve renovar o contrato até dezembro de 2026, que é uma notícia muito boa, tá? Porque ele chega no início do ano passado, depois da disputa da Copa São Paulo pelo Palmeiras, e assim, ele vai muito bem, agora eu falo um pouco mais sobre os números, só que o contrato dele tem duração de mais, basicamente, 11 meses, né, até maio da próxima temporada, ou seja, em dezembro, janeiro, ele já poderia assinar um pré-contrato, então é um risco que o Cruzeiro acabou correndo, né, pelo jogador que atualmente está com seus 19 anos de idade e vive uma fase muito boa. Deixei aqui, ó, ele foi campeão pelo Palmeiras da Copa São Paulo em 2021, participou também do início do ano pelo Palmeiras, né, pelo Palmeiras em 2021, 20 jogos e 1 gol, 2022 mais 12 partidas e 1 gol marcado, e ele chega mais ou menos em agosto do ano passado para o time do Cruzeiro. Eu lembro que até quando ele foi anunciado, quem acompanha o canal com frequência sabe que eu gosto bastante do jogador, eu já falava que era uma contratação de olho no profissional em um futuro não tão distante. Ele chega, vai muito bem pelo Cruzeiro no Campeonato Mineiro Sub-20 e na Copa do Brasil, 15 jogos e 1 gol, foi até menos de 3 meses no time do Cruzeiro, ele já jogou no profissional numa partida contra o Grêmio Novo Horizontino, já naquela reta final da Série B, fez essa uma partida. Ele até foi convocado para a Seleção Brasileira Sub-20, para o Sul-Americano da competição, que ele teve um problema de lesão, né? Porque senão teria tido muito mais sequência ou pela Seleção Brasileira no Sul-Americano, ou pelo Cruzeiro na Copinha, ou até mesmo no time principal, até porque no Campeonato Mineiro estávamos precisando de zagueiro, e ele e o Everton teve esse problema que impossibilitou deles começarem ali, ó, janeiro, fevereiro, já jogando. Mas desde março ele tem jogado com frequência, nesse ano, por exemplo, pelo Cruzeiro, no time Sub-20, 12 partidas, 2 gols marcados, vive uma fase muito boa e é um atleta que, assim como o Everton, eu sinto muita falta dos dois terem um pouco mais de espaço no time do Cruzeiro, sabe? Principalmente ali, ó, no Campeonato Mineiro, eu acho que era a hora para testar esses atletas que, por exemplo, o Everton já está quase com idade de 21 anos, aí ele já não poderia jogar no time Sub-20, então, e aí? Ele jogou, tem mais de um ano e meio na última vez no time principal e é um atleta convocado para a seleção e tudo mais, titular absoluto, capitão e não tem espaço. O Juan Santos também, da mesma forma, eu acho que jogadores que, na minha opinião, já estão prontos para jogar no time principal do Cruzeiro e quero saber a sua opinião aqui embaixo. Você concorda comigo, discorda? Conhece, né, os dois jogadores, já tinham ouvido falar aí do Juan Santos, que ele é filho de um atleta bem famoso também, né? Deixa eu só confirmar se é o Narcísio, né, jogador ex-Vasco e tudo mais. Deixa eu só confirmar aqui para vocês. Isso, é isso mesmo. Ele é filho aí do Narcísio e tem um potencial realmente muito grande. Lembrando que o Palmeiras ainda segue com um percentual de olho numa transferência futura, mas o Cruzeiro é quem tem os seus direitos federativos, ou seja, o Cruzeiro que escolhe para onde que ele vai vender o jogador e também tem uma fatia maior dessa venda futura. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever no nosso canal, ajudar a gente a chegar a essa meta aqui no YouTube de 40 mil inscritos. Então conto com a ajuda de vocês. Vou deixar também outras sugestões de conteúdos aparecendo aqui na tela, notícias do mercado da bola, opções de reforços que eu trouxe recentemente, nessa última terça, quarta-feira, aqui no canal. E o link do grupo VIP da BetPlay para você entrar de graça aí, ó, no grupo do WhatsApp, tá aqui embaixo na descrição. Valeu, galera!